Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Jeane, Letícia, Siddhartha, nossos convidados para essa live. O Science Film Festival é uma celebração de comunicação científica no Sudeste e Sul da Ásia, América do Sul, África e Oriente Médio. Em uma colaboração com parceiros locais, promove a educação científica e facilita a conscientização sobre questões científicas, tecnológicas e ambientais contemporâneas através de filmes internacionais com atividades educacionais. O Science Film Festival existe desde 2005 e se tornou o maior do gênero em todo o mundo, apresentando questões científicas de forma acessível para um público amplo e demonstrando que a ciência pode ser divertida. O evento está na 3ª edição no Brasil. O Festival de Cinema de Ciência está acontecendo desde o dia 15 de outubro e vai até 20 de dezembro. E convida professores, estudantes e interessados a desfrutar do melhor dessa comunicação científica internacional. Em vista do contexto e das consequências da pandemia de Covid-19, a saúde e o bem-estar mental são mais importantes do que nunca. É por isso que o Science Film Festival 2021 traz essas questões à tona. E, especialmente nesse momento, direciona seu foco para a saúde física e mental. Uma parte essencial do festival é oferecer filmes internacionais e atividades que complementam os temas explorados nesses filmes através de experiências práticas, projetos ou jogos de aprendizados com estudantes e professores. E o Festival de Cinema oferece um ambiente de aprendizagem eficaz e agradável através dessa abordagem multidisciplinar. O festival no Brasil, o Science Film Festival Brasil 2021, é uma realização do Instituto Goethe e do Mediativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros comprometidos. Eu penso que agora vão passar alguns vídeos curtos. Ou já vamos direto? E o luto? Algumas pessoas dizem, a vida continua. Dizem isso porque a vida continua, mesmo quando uma vida acaba. Quando morre alguém de quem você gostava, você fica triste. É uma tristeza muito profunda. É o luto. É como um animal que toma conta de você e consegue fazer todo tipo de coisa. Ninguém sabe ao certo como seu animal do luto vai ser. E quando ele aparece, só você sabe como ele é. A pequena lição do Corona para Eli. Com Eli Online e Cosmo, o mouse do computador. Hoje, totalmente irada. No momento, tudo que o pai da Eli faz a deixa irritada. O jeito que ele come cereal. O jeito como ele lambe o dedo quando vai virar uma página. Era uma vez. O jeito como conta piadas de pai. Eli, então, prefere tomar café da manhã no quarto dela. Mas, de repente, lá está ele de novo, perguntando se a Eli gostaria de um leite com chocolate. Mas a Eli não quer leite com chocolate. A Eli quer descansar. Isso não é possível. Agora o pai dela também está bravo.
Como você está? Crianças durante a crise do corona. África do Sul. É isso mesmo. Tudo bem, eu te ajudo. Meu nome é Mona Pier, eu tenho 11 anos, estudo na escola Krau Royhuis, moro em Olive Houtbosch. A gente briga muito agora. Acho que ficar juntos numa sala pequena o tempo todo não é muito bom. A gente tá sentado aqui e, na verdade, não devia estar tão perto da minha prima. Nem sei se ela pode ter corona. Minha mãe não deixa mais a gente brincar na rua. A gente não pode mais sair de casa pra nada. Ela tem medo que as pessoas passem corona pra gente. A gente só pode ficar em casa. Olá, tudo bem? Eu me chamo Letícia, tenho 16 anos, moro em São Paulo, no bairro Vila Mara, em São Miguel Paulista. Hallo, ich bin Salvo und lebe hier mit meiner Schwester und meinen Eltern in Karlsruhe, Deutschland. My name is Devin. I'm 18 years old and I'm an Indonesian American who is currently living in Virginia with my parents. Então, vocês tiveram aí uma amostra dos filmes dos vídeos curtos e de um mais longo que vão inspirar essa mesa, cujo tema é Mundo pós-pandemia, luto, transformações emocionais. Nesta mesa vão debater Siddhartha Ribeiro, Letícia Beatriz e Jeane Tavares. Eu vou apresentá-los rapidamente a vocês, para que quando eles comecem a falar, eu não preciso ficar interrompendo. Então, o Siddhartha é professor titular de Neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, e tem um pós-doc em Neurofisiologia pela Universidade Duke. Foi lá que eu conheci Siddhartha, em 2006. Ele tem experiência... Vocês veem que ele rodou bastante aí neste mundo acadêmico, pelo mundo, né, internacionalmente. Ele tem experiência nas áreas de neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, e tem se dedicado principalmente aos estudos de sono, sonho e memórias, plasticidade neuronal, comunicação vocal, competência simbólica em animais não humanos, psiquiatria computacional, neuroeducação, psicodélicos e política de drogas. Ele é pesquisador associado sênior do Centro FAPESP de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o Neuromate. E Siddhartha é autor de mais de 100 artigos científicos, de 5 livros, entre eles o monumental O Oráculo da Noite, lançado em 2019 pela Companhia das Letras. Esse é um livro imperdível para quem quer compreender toda a gênese do sonho na cultura humana e na experiência das pessoas mesmo. É um livro extraordinário. A Jeane Tavares é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFBR, no Centro de Ciências da Saúde e mestrado profissional em Saúde da População Negra e Indígena. Ela é graduada em Psicologia, com mestrado em Saúde Comunitária e doutorado em Saúde Pública, sempre pela UFBA. No caso do mestrado e doutorado, pelo Instituto de Saúde Coletiva, o ISC, que é uma referência na área de saúde coletiva para o país todo. Ela é líder de grupo de pesquisa e tem se dedicado a temas relacionados às redes sociais, família e saúde, itinerários terapêuticos, cuidado de pessoas com condições crônicas, doenças crônicas não transmissíveis e infecciosas persistentes, saúde mental da população negra, formação e rompimento de vínculos afetivos, terapia cognitiva comportamental. Eu destaco, dentro das linhas de pesquisa pelas quais a Jeane é responsável,
uma linha iniciada em 2017 que prossegue em sofrimento psíquico e adequação cultural da clínica psicoterápica à população negra que vive com adoecimento crônico. Esse é o projeto dela de pós-doc desenvolvido na UFBA e, ao mesmo tempo, na UFRB. E eu queria, claro, destacar a intensa atividade de divulgação científica da Jeane. Não à toa, ela já apareceu lá na TV Globo com o Drauzio Varela e no Fantástico. Estava também, no ano passado, no encontro com Patrícia Poeta. E no Instagram, ela tem uma atividade intensa na página de saúde mental para pessoas negras. Ela tem mais de 100 mil seguidores. Ela é um fenômeno da divulgação. E a Letícia Beatriz, nossa jovem estudante, hoje ela tem 17 anos, não mais 16, como apareceu no vídeo. Ela é uma das duas brasileiras, não, são dois brasileiros, um rapaz e a Letícia, que participaram daquele vídeo feito pela TV japonesa. Quem apareceu também no vídeo foi o Nick Alan da Silva Lima. Bom, mas a Letícia, ela está no 3º ano do ensino médio, no Senac São Miguel Paulista. Então, ela termina o ensino médio e deve procurar entrar para a universidade já no próximo ano. Deve tentar, não, ela vai entrar para a universidade no próximo ano. Vamos ser assim positivos. Eu queria que a gente começasse aqui nosso debate justamente pela Letícia, porque Letícia vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência dela de participação neste documentário com colegas do mundo inteiro, né, com parceiros do mundo inteiro. E aí, Letícia, você tem em torno de 5 minutos para contar um pouco. Se você pode passar um pouquinho, não tem muito problema. A palavra é sua. Boa tarde, gente. Como que foi essa experiência, né? No começo eu fiquei um pouco ressentida assim, de aceitar participar, porém eu aceitei e fui com a cara a tapa, porque eu sou muito tímida, então gravar vídeos, falar com outras pessoas, assim, foi um desafio, mas eu comecei a conversar com uma das organizadoras do programa, e ela falava um pouco de português, então foi o que me ajudou. E, bom, como que funcionava? Ela meio que me pedia um assunto, o assunto principal era o coronavírus, então na primeira edição, né, do programa a gente só falava sobre isso, eles perguntavam como que estava tudo por aqui, e eu também perguntava como que estava tudo por lá, e a gente sempre conversava nesse negócio, vídeo aqui, vídeo ali, e eu e ela sempre mantinham um contato, a gente mantém contato até hoje, até porque eu estou participando da 3ª edição também. Então, foi um desafio, porém eu consegui ultrapassar ele, consegui passar pelos medos, assim, eu não falo a língua inglesa, né, então foi um outro desafio, porque a gente tinha chamadas em vídeo. Então, eu participava, porém eu ficava mais na minha e tentava entender sobre o que eles estavam falando, e ficava conversando ali pelo chat. Então, foi mais ou menos isso, assim, até hoje, né? É isso. Obrigada, Letícia. Muito bom. Você vai ter a oportunidade de depois falar de novo quando lhe demandarem, assim, fizerem perguntas para você. Ok. Tá bom? Agora eu vou passar para a Jane, que deve nos dar aí uma visão de como foi atender a moçada durante esses meses, esses quase 2 anos de tremendos desafios que a pandemia trouxe para cada um de nós. É sua, Jane. Oi, Marilúcia, obrigada. Obrigada pela a gentileza do fenômeno, né? Na verdade, essa quantidade de gente na página, eu só tenho que agradecer por terem confiado no trabalho, né? Essa pandemia, ela trouxe para a gente uma série de desafios,
né? Um primeiro momento que é de estresse elevadíssimo, de uma necessidade da gente se adaptar, né, a uma situação que a gente sabia ser perigosa e não conseguia entender como um país como o nosso, que já tem uma tradição, né, de vacinação em massa. Nós tínhamos um dos melhores programas de vacinação reconhecidos mundialmente e falhamos, né? Falhamos enquanto Estado, porque a grande questão da pandemia, hoje a gente consegue ver isso com mais clareza, digamos assim, foi a má condução mesmo de como as coisas deveriam ter acontecido aqui. A gente tinha cientistas que poderiam estar nisso, nós tínhamos a possibilidade de produzir as vacinas, a gente tinha todo um preparo para fazer isso, não foi feito. E aquela guerra inicial que ainda temos hoje, mas talvez as coisas já tenham andado um pouquinho mais, aquela guerra de informações e desinformações inicial deixou todo mundo lá com seus picos de estresse. Então, as pessoas que já tinham, por exemplo, transtornos de ansiedade, e vale lembrar que o Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o país com o maior número de diagnósticos de transtorno de ansiedade no mundo, né? Não é na América Latina, não é na América, no mundo. Então, nós já não estávamos bem quando a gente começou a pandemia, e aí quem tinha transtorno de ansiedade, isso foi agravado, até porque todas as medidas para a proteção da saúde se relacionavam a comportamentos quase que compulsivos, né? De lavar as mãos, de ter cuidado de não tocar nas coisas e etc., de se afastar das pessoas. Então, as pessoas que já estavam vulnerabilizadas tiveram seus quadros clínicos piorados. Nós tivemos que lidar com uma população enorme negra que não teve a possibilidade de fazer distanciamento social, que teve que continuar trabalhando, que teve que continuar em condições de vulnerabilidade, né, para a sua saúde, que não tinham sabão para lavar as mãos, que não tinham... Não sei se vocês lembram no início, o álcool gel teve um aumento no valor, primeiro que sumiu, aí depois volta, né? Não tinha condições de usar máscaras. É um texto que eu escrevi que acabou viralizando, que, por exemplo, os homens negros, até hoje, o uso de máscaras para homens negros é algo que coloca, né, os homens negros em maior risco, né? Porque precisam baixar para serem revistados, porque as pessoas olham um homem negro e já acham que ele é um assaltante, porque a gente já tem uma cultura cinematográfica, de novelas, de literatura que associa o homem negro ao bandido e o bandido com o rosto coberto. Isso não foi tocado nas campanhas. Nós que trabalhamos com saúde da população negra, fizemos todo um movimento para que a notificação do Covid tivesse também lá raça cor, para a gente saber como é que estava se distribuindo, né, a contaminação e a morte nas diferentes populações, entre indígenas, entre brancos, entre negros. E aí nós, enfim, foi uma guerra judicial e não avançou de alguma forma. Começamos a vacinação, depois de tudo isso. Começamos a vacinação com idosos de 90, 80 anos que iam num carro para a vacinação. Idosos negros não chegam a essa idade, na grande maioria. A depender da região onde a pessoa negra mora, a diferença de anos de vida é de 20 anos, né? Então, idosos negros chegam até os 60, 70 anos. Então, não começa. E aí a gente tem que trabalhar com uma campanha de desinformação, e eu estou falando da psicologia, viu, gente? Isso tudo vindo para o atendimento psicológico, porque a psicologia está diretamente relacionada com o que acontece na sociedade. Então, a gente inicia a vacinação e não se cumpre uma das premissas do SUS, que é a equidade, ou seja, aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade precisam ser vacinados primeiro, porque são as pessoas que efetivamente podem morrer. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, quem deveria ter sido vacinado primeiro? Todas as pessoas que estão em comunidades, favelas, indígenas, em territórios que têm contato com zonas urbanas ou não, toda essa população mais vulnerabilizada por questões que antecedem a pandemia deveriam ter sido protegidas e não foram.
né? E aí depois tem uma guerra para que a vacina vá para a rede privada, para que só quem tem dinheiro, a pouca vacina que tinha, pudesse pagar. Todas essas questões vão aparecer na clínica. E eu ainda nem comecei a falar sobre a morte, né? Para além disso, a gente tem que lidar, e aí quem me acompanha na página sabe a minha questão que eu tenho com a literatura. Eu venho da academia, vou fazer 20 anos que sou professora em universidade, e é muito complicado, porque quando a gente vai discutir a morte e o luto, nós ainda temos todo uma tradição de literatura acadêmica e científica no Brasil que se remete à década de 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, o que a gente tem de produção sobre morte e luto no Brasil antes da pandemia prioriza um modelo de se pensar a morte e o luto, que aí vamos lá para o padrão, de homens brancos de classe média e alta que vivem em zonas urbanas e que vão morrer num momento muito específico da sua vida. Negros, indígenas e pessoas brancas no Brasil morrem de causas completamente diferentes. A população negra é a população quase que os homens negros são quase a totalidade dos homens assassinados no Brasil por armas de fogo, né? Então, a literatura em psicologia, na área de tanatologia, na área de cuidados paliativos, vai falar, e essa é uma literatura muito específica que a gente pode voltar a falar, de uma população, e o argumento começa, a gente tem medo de morrer, e medo de morrer na pandemia, porque a gente se afastou da morte. E aí o que eu venho perguntando, e apanhando bastante por causa disso, eu pergunto assim, a gente quem, né? A gente quem? Os indígenas estão sendo exterminados há 500 anos, não há uma, né? Então, o agronegócio está aí. A gente viu o agronegócio ao longo dessa pandemia aproveitando, lembram de um determinado ministro que fala assim, vamos aproveitar para passar tudo, passar boi, passar boiada, né? Então, esse passa boi, passar boiadas, passaram várias autorizações que significam a morte. A gente está vendo aí São Paulo, Ribeirão Preto, né? Sofrendo agora com sérias questões climáticas por causa dos incêndios. E aí a gente pergunta assim, Jane, o que isso tem a ver com a psicologia, morte e luto? Tem tudo a ver, porque a gente está falando aqui de ciência, a produção científica, e eu sou daquelas pessoas que fazem a revisão antes de vir, então até 4 horas da manhã de hoje, eu passei lá no Cielo para ver se tinha alguma coisa diferente, não tinha. Então, a não ser que tenha sido lançada agora de manhã, né? Nós não temos literatura técnico-científica produzida nesse período, relacionando com a Covid, publicada na maior base que a gente tem no Brasil, que fale sobre a população negra, Covid e a morte. Na área de saúde, a gente não tem. Quem é que está começando a falar sobre isso? A filosofia. Quem é que fala sobre morte de pessoas negras? Direito, né? Direitos humanos, porque as mortes de pessoas negras são diretamente relacionadas com o assassinato, com as incursões, as operações policiais, o assassinato de crianças. A gente viu ao longo dessa pandemia crianças negras sendo assassinadas sistematicamente dentro de casa, né? Por quê? Porque elas saem da escola, vão para casa, crianças e adolescentes vão morrer dentro de casa. Então, o que há de novo para a psicologia que não trata sobre indígenas e negros, tá? É o que? Os psicólogos estão tendo que se haver com pessoas que pela primeira vez estão perdendo pessoas queridas, mortes múltiplas, com supressão de rituais de despedida, e a psicologia não estava preparada para isso, porque a gente não fala sobre morte, a gente não fala sobre luto, a gente não fala sobre um monte de coisa na psicologia. Os psicólogos que já atendem indígenas, para os psicólogos que já atendem indígenas e negros, não houve novidade, né? Então, mães que não conseguem se despedir dos seus filhos e aí entram num processo de luto extremamente difícil, mulheres negras, algumas décadas
alguns séculos, vêm sendo sistematicamente separadas dos seus filhos e não têm a possibilidade de se despedir. Agora, pela primeira vez, algumas pessoas, e uma parte da classe média, começa a ter medo que isso aconteça com elas. Então, nessa rápida... ainda tem várias outras coisas que eu poderia citar aqui. Esses são alguns dos exemplos que a gente está tendo que se haver agora, e a gente vai ter que começar a produzir conhecimento e atendimento técnico para fazer esse acompanhamento psicoterápico por algumas décadas, viu? Porque em termos de... vamos lá, vamos usar um termo que talvez facilite o entendimento. Trauma coletivo, né? Vou usar esse termo, talvez não seja mais adequado, mas a gente vai ter que lidar com isso na psicologia durante algumas décadas. Quem conseguiu acompanhar as narrativas de sobreviventes, porque a gente chama de sobreviventes, né, da Covid, que perderam os seus pais, filhos, amigos, na CPI, eles deram depoimento. Aquilo ali que está ali é o que a gente vai ter nas redes onde a gente estiver durante algumas décadas, e a gente ainda não tem a menor noção do impacto desses 600 mil pessoas com subnotificação que desapareceram, né, em condições extremamente difíceis para a gente dar conta de um processo de luto. Então, é isso aqui. Se tiver mais tempo depois, eu falo de outras coisas. Você vai ter mais tempo depois. Mas eu estava só aqui, enquanto você falava, pegando aqui um material da Folha de São Paulo, por exemplo, de março, que dizia: com a pandemia, São Paulo registra 25% de mortes a mais entre negros e 11,5% a mais entre brancos em 2020. Então, a mortalidade entre os negros subiu percentualmente muito mais, quase o dobro, mais do que o dobro do que subiu entre a população branca na cidade de São Paulo. Esse é um estudo que foi feito, eu estava pegando aqui agora. Mas é isso, a gente tem todo esse ambiente de fake news, trolls, aumento das manifestações do racismo estrutural, etc. E tem também o aumento da ansiedade, dos comportamentos obsessivos compulsivos e tal. Mas, sem mais delongas, eu vou passar já para Siddhartha Ribeiro, que tem muito mais a dizer sobre isso do que eu. Vamos lá, Siddhartha. Bom, Marilúcia, é um prazer estar contigo, com a Jeane, com a Letícia aqui, mas não é um prazer ter essa conversa, né? Porque é uma conversa de uma grande tragédia. No passado histórico e pré-histórico da humanidade, muitas vezes aconteceram epidemias e situações semelhantes, mas nunca tinha acontecido uma coisa nessa escala global, que durasse tanto tempo e que a gente, mesmo tendo vacina, não conseguisse resolver. Porque a espanhola, quando veio, o pessoal não teve, né, condição de lutar pela vacina, simplesmente veio uma onda, veio a segunda onda, morreu um monte de gente. Dessa vez, a gente podia ter saído dessa. Se você olhar o que aconteceu com Taiwan praticamente não teve nenhum problema com SARS-CoV-2, porque teve problema com SARS-CoV-1 há 20 anos atrás e aprendeu a lidar com isso. Em 2015, se não me engano, o Obama fez um discurso célebre em que ele falava: olha, a gente sabe que vai rolar uma epidemia, né, de um agente transmitido pelo ar, que vai ser letal, já tinha várias hipóteses de onde isso podia vir. Isso tem a ver com a maneira predatória como o sistema se desenvolve, vai destruindo ambientes naturais e o contato com outras espécies. E ele fala assim: olha, a gente tem que investir um monte de dinheiro em ciência, e não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países no mundo. Tem que diminuir a desigualdade científica, para que na hora que isso aconteça, a gente saiba conter rapidamente. Isso não foi feito. Não era do interesse econômico, né, do sistema dominante, né, que é um sistema predatório. É capitalismo predatório, não é só capitalismo, é capitalismo predatório. Alguém poderia dizer: bom, mas capitalismo é isso. E essa é uma boa discussão. Mas tem gente dizendo que não precisa ser assim, né? Que também é uma discussão importante. Achei muito legal a Jeane lembrar que se tem algo de politicamente interessante nessa situação
catastrófica é o aumento da empatia, ou pelo menos o possível aumento da empatia que a população branca, que a classe média possa desenvolver em relação à população negra, a pretos, a pardos e a minorias em todo o planeta que estão extremamente vulneráveis nessa situação. Então, quem acha que estava muito ruim ficar dentro de casa, trancado, sem poder sair, imagina você ter que sair no meio da pandemia para tentar arrumar alguns poucos reais para sobreviver. E foi isso que aconteceu. E o fato de tanta gente ter morrido por violência policial, inclusive criança, durante a pandemia, quando tinha, inclusive, determinação do STF para que não houvesse, o que aconteceu no Jacarezinho, por exemplo, tinha uma determinação para que aquilo não pudesse acontecer. E fizeram, foram lá e executaram um monte de gente. Uma coisa, assim, horrorosa, em nome de uma máquina de matar gente, que é a tal da guerra às drogas, que é gente negra, que é gente jovem, né, que se não mata, encarcera. Então, a gente está falando aqui de um complexo de problemas, e a pandemia, ela não veio, infelizmente, ela não veio para nos redimir, né? Porque se por um lado, as 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo se tornaram ainda mais numerosas, se calcula em 20 milhões a mais de pessoas passando fome desde o início da pandemia, por outro lado, os bilionários ficaram mais ricos. Tem 2.750 pessoas, mais ou menos, no mundo que são bilionárias. E a maior parte dessas pessoas enriqueceu. Então, houve filantropia, houve generosidade, mas muito menos do que a gente precisava, muito menos do que nossos ancestrais paleolíticos gostariam de ver, nossas tataravós e tataravôs, nossos mais velhos gostariam de ver, numa situação como essa. Vamos pensar aqui, ó. Pega os 10 pessoas mais ricas do mundo que estão tentando ir para o espaço. O Jeff Bezos, o Elon Musk, o Richard Branson, sei lá, ele acho que não é tão rico assim. Esses caras aí que têm tanta grana que vão fazer um voo de turismo espacial que é 50 milhões de dólares por pessoa. Se essas pessoas tivessem feito um telefonema um para o outro, tomando seu Campari e comendo seu caviar no seu iate, nas ilhas gregas, e tivessem tirado um pouquinho de dinheiro do bolso lá no início da pandemia, hoje talvez tivesse todo mundo vacinado. E se tivesse todo mundo vacinado agora, e não tivesse rolado tanta fake news contra a vacina, e tanta tentativa de negócio, tanta negociata, como aconteceu no Brasil, como a CPI revelou, talvez a gente não tivesse as variantes, delta, gama, etc. Porque se você tivesse uma vacinação homogênea, a chance de fazer uma seleção de mutações, de variantes, seria menor. Então, assim, claramente a gente meteu os pés pelas mãos, né? A gente não pode esquecer que a pandemia aconteceu quando o Trump era presidente, quando o Bolsonaro é presidente, né? O Orbán na Hungria, o Modi na Índia, um monte de fundamentalista de ultradireita negacionista que quiseram fazer da pandemia um bom negócio. E a pandemia foi um bom negócio e ainda é um bom negócio para um monte de gente. E isso é que é triste nessa nossa linhagem humana, é que, né, tem pessoas construindo a comunidade, tem pessoas destruindo a comunidade, predando a comunidade. Agora, eu acho importante a gente pensar que nessa situação em que o medo da morte aumentou objetivamente, porque as mortes aumentaram objetivamente, né? É importante a gente pensar no que a gente pode fazer coletivamente para que isso não seja assim. Assistindo o filme da Letícia, que eu achei muito legal, Letícia, muito massa a tua apresentação, tua participação lá, achei bem massa mesmo. E achei muito massa o vídeo como um todo. O que salta aos olhos, que é gritante, é a desigualdade. Você compara a rotina das adolescentes lá na Alemanha ou nos Estados Unidos, que maravilha, né? Que maravilha de quarentena, espaço dentro de casa pra caramba, espaço fora de casa, pouca alteração da rotina, na verdade. Aí você compara com outros países e é brutal. A situação do Japão me condoeu, daquela menina do Japão. Porque ela fala, olha, aqui tem o racismo e tem a questão da discriminação, então se você pegou Covid, você virou persona non grata na sociedade. Que loucura, que tem a discriminação contra os profissionais de saúde. Então a gente é uma espécie muito louca, muito doente, cheia de neuroses, né, discriminatória, discriminação contra a mulher, contra negros, indígenas, contra coreano discriminado no Japão, de classe, discriminação por causa que a pessoa tem uma certa doença.
haja discriminação, né? É um problema. Agora, eu tenho a esperança, eu tenho filho de 11 e filho de 4, e eu tenho esperança quando eu vejo a Letícia, por exemplo, e todos os jovens, as e os jovens que eu vi naquele vídeo, tenho esperança de que as novas gerações vão acordar para a necessidade de comunidade, da necessidade de bem comum. Já tem muita abundância no planeta de capital financeiro, de capital tecnológico, de capital humano, né? Mas cadê a sabedoria ancestral alinhada com valores éticos profundos, de ética do cuidado? Cadê esses valores? Eles não estão no capitalismo, eles não estão na ciência tampouco. A ciência é muito boa, mas a ciência não tem a bússola moral. A bússola moral vai estar lá com as mestras e mestres de saber popular, com os caciques, os pajés, lá com o Davi Copenau, lá com o Raoni, lá, né, com a Joênia Wapichana. A gente tem que procurar lá com a Lia de Itamaracá. A gente precisa conversar com as pessoas mais velhas e com as pessoas mais jovens e alinhar, porque no fundo a gente está falando aqui do futuro, e o futuro pertence aos jovens. Como é que a gente vai fazer para ficar nesse planeta de boa nos próximos anos e superar essas heranças, né, patriarcais, escravistas, discriminatórias, homofóbicas, etc., que é uma doença, uma neurose, e é uma neurose que está, né, tá inflamada. Ainda bem que o Trump perdeu a eleição, né? Isso cria um respiro, uma possibilidade de a gente sair da situação atual, porque a situação atual, ela no Brasil, é difícil dizer que a gente chegou no fim do poço, porque todo dia piora, mas realmente, né, claramente, o pior governo que o Brasil já teve em qualquer época, e pensar que esse governo foi eleito, ainda que, enfim, com tantas coisas estranhas, me deixa preocupado quanto às eleições do ano que vem. Vou terminar, devolver a bola aqui para a roda e dizer que tenho muita esperança no futuro, mas é uma esperança apocalíptica. Meu otimismo é apocalíptico. Ok, Siddhartha. Nessa questão do ambiente, dos valores, eu me refiro também ao ambiente político mesmo, porque você tem isso que você falava do Trump. Na verdade, você tem uma realidade hoje no mundo ainda de uma extrema-direita se articulando, continuando a se articular, extremamente feroz. O Trump está lá montando uma rede social nova. E aqui no Brasil a gente tem um desafio enorme de como que nós vamos fazer essa reconstrução democrática aqui nesse país, né? Agora, eu gostaria também que a gente olhasse um pouco qual é, quando a gente fala de futuro, o risco que a gente efetivamente corre por conta de, além dos problemas políticos que a gente tem no Brasil, nós temos problemas ambientais muito sérios, que eles são, em si mesmos, possibilidades de surgimento de novas poderosas pandemias e epidemias. A destruição de biomas como o da Amazônia e do Cerrado são potencialmente muito perigosos para a espécie humana como um todo, né? Então, quando a gente voltasse a pensar quando vocês voltassem a falar sobre a grande neurose, as questões da depressão, as questões da ansiedade, um pouco linkar isso com essa incerteza de futuros do mundo, né? Mas eu queria pedir especificamente o seguinte: eu queria que a Letícia falasse um pouquinho, voltasse a falar menos da experiência de fazer o vídeo e contasse rapidamente para a gente como foi a experiência de viver a pandemia, a escola, a casa, etc. E depois eu queria pedir que, após Letícia falar um pouco isso, Jane e Siddhartha abordassem um pouco esses medos que estão ligados também à preservação do planeta, né? Essa questão da ansiedade em relação a novas pandemias, em relação ao risco enfim, daquilo que traz de destruição física do planeta às mudanças climáticas globais, por culpa de intervenções humanas absurdas. É isso, eu devolvo primeiro para a Letícia e depois Siddhartha e Jane escolhem quem quer falar primeiro. Bom, como que foi a minha experiência, né? Quando eu entrei na pandemia, eu tinha 16 anos e agora eu tenho 18. E, assim, eu estava no segundo ano do ensino médio e eu perdi um ano inteiro.
Perdi a sensação de viver o ensino médio inteiro, as sensações de aulas, de ver os meus amigos. Eu vi os meus amigos durante um ano, vivi uma experiência durante um ano apenas, e quando eu achei que viveria novamente coisas novas, sentiria coisas novas, veio a pandemia e acabou com tudo que eu imaginava por aquele ano de 2020. Eu não tinha, nunca tinha sentido ansiedade, e quando eu entrei, quando teve a pandemia, foi o que eu mais senti. Eu tive algumas crises e foi uma coisa muito assustadora. Eu não sabia como lidar, porque no ano de 2019 eu vivia na escola. Como a minha escola é aberta, assim, a gente podia ficar na biblioteca, a gente tinha trabalho para fazer. Então, eu chegava em casa tarde, assim, 6, 5 horas da tarde, conversava com os meus pais e dormia. E, novamente, no dia seguinte, era a mesma rotina. E 2020, eu tive que ficar em casa, tive que pensar, nossa, como que eu vou agora reorganizar minha vida se eu tinha um costume de ficar o dia todo fora? Como que eu vou ficar em casa? Como que... o que eu vou fazer agora? Como que vai ser os estudos? Então, eu fiquei meio... Eu senti muito medo. Eu tive as crises. Então, foi um desafio muito grande. E, bom, a escola, a gente ficava no remoto e foi uma luta para ter aula remota, né? Eu não tinha foco, era muito difícil eu ter foco. Eu precisava rever as atividades, as aulas, né, estavam gravadas, então eu precisava rever. Eu precisava pesquisar mais para entender, porque na aula eu não tinha foco. Eu acordava às 7 horas e a minha aula começava às 7h30, então eu tinha que pensar, tinha que focar e ficava ali das 7h30 até 12h45 na frente de uma tela de computador com um caderno do lado e pronto. Então, foi um ano muito difícil. Eu nunca tinha sentido nada do que eu senti no ano passado. E eu ainda estou me recuperando um pouco. Por mais que as coisas estejam voltando ao normal, eu ainda estou me recuperando um pouquinho. É isso. Muito obrigada, Letícia. Quando tudo isso começou, eu dizia que a gente mal tinha noção da hecatombe que tinha se abatido sobre a humanidade como um todo. Era uma coisa que certamente, mesmo quem tinha 90 anos ao começar a epidemia, não tinha noção do que era aquilo que estava para vir pela frente. Então, ansiedade não tem como não ter. Agora, quem quer falar primeiro, Siddhartha ou Jeane? Siddhartha? Vai, Siddhartha. Quer falar primeiro, Jeane? Pode falar. Não, eu acho que a gente está discutindo aqui um evento que é traumático para todo mundo, mas de jeitos diferentes. As pessoas estão no mesmo barco, mas elas estão em lugares diferentes no barco. E tem umas pessoas que estão já no barco salva-vidas, tem umas que estão já na boia, e tem umas que estão sem boia. Né? Então, de fato, é uma situação muito dramática. Né? O fato de não ter havido um auxílio universal realmente satisfatório, constante, sem o qual não tivesse nenhuma ansiedade, é uma demonstração das prioridades do país. O país, na verdade, só teve o auxílio de 600 porque a oposição garantiu, o governo queria botar R$200. Vocês devem se lembrar disso. Esse governo não teve nenhum problema em deixar as pessoas morrerem, e, evidentemente, a gente está falando de uma maioria negra. E esse é um governo racista, é um governo que está se expressando dessa maneira desde a campanha, não mentiu para ninguém. Falou exatamente o que ia fazer, está fazendo. Né? E, agora, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é a vitória de uma racionalidade associada a uma ética do cuidado. A gente ainda bem tem um sistema único de saúde que funciona para caramba, né? E a gente, como a Jane lembrou aqui, a gente tem uma tradição de vacinação. O Brasil é um país que, né, tem campanhas de vacinação extremamente bem discutidas há muito tempo. Isso faz parte da... A gente não tem essa questão entre a gente, nunca teve. Teve lá no início da revolta da vacina, depois não teve mais.
né? E talvez isso explique por que mesmo com todos os entraves que o governo colocou, a vacinação no Brasil vai progredindo, né? O movimento anti-vacina é muito mais forte nos Estados Unidos. Lá eles têm vacina para todo mundo e a galera não quer tomar vacina. E é uma coisa interessante a gente pensar que no continente americano, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a posição anti-vacina é uma posição de ultradireita. Agora, na Europa é diferente. Na Europa, tem pessoas de esquerda que são contra a vacina, que são contra lockdown, porque acham que isso aí é biopolítica, controle de corpos. Tem toda uma crítica dos progressistas a esse maior controle estatal. Agora, no Brasil, esse embate é um embate complicado, porque no Brasil a gente está falando de acesso da população a alguma coisa que impeça ela de morrer de maneira desgraçada, porque tampouco tinha oxigênio nos hospitais, tampouco tem estrutura de UTI para todo mundo. Então, é uma situação de, na verdade, a gente teve colapso em alguns lugares, como houve em Manaus, né, e houve em outros lugares, mas a gente passou muito perto de ter um colapso sistêmico. E se isso tivesse acontecido, o nosso trauma seria muito maior do que já foi. Imagina Manaus em todas as cidades do país por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Agora, a gente está muito anestesiado com a morte, está todo mundo sentindo que a pandemia já acabou, estão morrendo aí 250 pessoas por dia. 2 aviões por dia. E se você olhar a curva, você vai ver que a gente está num nível mínimo, digamos assim, durante a pandemia a gente está num nível bem baixo, é um vale, mas ele é um vale semelhante a um vale que a gente passou há um ano atrás, entre a primeira e a segunda curvas. Se você olhar, a Covid está subindo na Inglaterra. Nos Estados Unidos está matando mais de 1.000 pessoas por dia. Na Rússia voltou para o lockdown. Então, assim, as coisas estão acontecendo. O vírus está evoluindo. Os seres humanos estão em coevolução com o vírus. E os sistemas políticos continuam a dar respostas, inclusive ruins, que é o caso do Brasil. O Brasil está vacinando, né? Mas já está metendo os pés pelas mãos. Foi lá o Queiroga falar que não podia vacinar adolescente, né? Enfim, é uma questão complicada, porque infelizmente, envolve interesses econômicos. É uma questão bem complicada. Quem acompanhou a CPI e viu o tipo de negociata que rolou para comprar vacina inexistente da Índia, enquanto a população estava morrendo sem vacina e tinha vacina para comprar, sabe que, na verdade, não houve coisa pública aí, não houve administração, gestão para o povo. Né? Agora, para não terminar com essa coisa tão pessimista, o Brasil avança na vacinação. E esse avanço provavelmente é a explicação, quase certamente é a explicação de por que nesse momento a gente está estamos passando por um período longo de redução dos casos e de redução das mortes. Sem sombra de dúvida. Deixa eu só ler aqui alguns comentários do público, né? O Luiz Assunção diz, Jeane, que a empatia dos brancos foi o que menos aconteceu, que a perspectiva de esperança da população negra é outra. O Glauber Vieira, já passou aí na tela, o Glauber Vieira diz: Letícia, futuro do nosso Brasil, né? Se refere aí à potência jovem. E a Thaisa está aqui elogiando, vocês 3 são demais. E o Jean Rafael diz que é muito importante essa discussão da questão da saúde e violência com a população negra e os povos originários e minorias, um assunto importante que quase nunca, segundo ele, é discutido. O Felipe Barqueta também diz: boa colocação, precisamos fazer prevalecer uma racionalidade crítica comprometida com os valores éticos. As experiências dramáticas da pandemia podem vir a produzir subjetividades comprometidas com um mundo em regeneração, se assim orientarmos nosso trabalho. Nós temos mais 4 minutos antes das 18 horas, e eu vou pedir a Jane, então, que faça os seus comentários naquela direção de trauma, meio ambiente, ética, enfim, racismo, tudo isso. Tá. Bom, eu vou pegar pelo final do que o Siddhartha falou, para depois eu voltar para a Letícia e falar nessa dimensão. Então, eu queria, já que a gente está falando com popularização do conhecimento, né, dizer o seguinte para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Falar sobre política é falar sobre ciência, é falar sobre saúde mental e é falar sobre saúde de modo geral.
Então, algo que é importante a gente assim, destacar aqui é que tudo é político, né? O que eu faço no consultório, no serviço de psicologia da UFRB, atendendo as pessoas, são escolhas políticas. A gente não está falando de partidos. A política, de uma forma muito reduzida, são os acordos que a gente faz para viver em sociedade. Grava isso, trabalhamos com isso. Então, quando a gente está discutindo políticas públicas, ações governamentais, a gente não está aqui, a gente está falando de ciência. Porque o corte, por exemplo, que a gente teve há pouquíssimo tempo de milhões no incentivo à ciência, no CNPq. 600 milhões. Né? E isso é a mesma coisa de você dizer, vamos acabar com o trabalho de quem está, por exemplo, pensando na vacina, de quem está pensando a questão das drogas, quem está pensando segurança, quem está pensando alimentação e etc, etc. Então, a ciência e a política, enquanto acordo social, está ali, ó, uma coisa está diretamente relacionada à outra, desde a questão do Estado até aquilo que eu faço num consultório com uma pessoa. Então, quando eu digo assim para a Letícia, está todo mundo coisado, ninguém está bem, o que eu estou dizendo a Letícia é normal, olha só que loucura, né? É normal você estar se sentindo assim. Estranha é aquela pessoa que diz, não, minha vida está ok, nada está acontecendo. Ou a pessoa está em negação, ou ela é tão rica e tão protegida que nada a pode alcançar. Né? É sobre isso que a gente está falando. Então, a Letícia diz, não, eu tive um sofrimento importante por não estar com a minha rede social. Aí, por quê? Porque Letícia é uma pessoa absolutamente saudável e normal. Porque se ela estava convivendo com pessoas e deixou de conviver, de repente, ela vai entrar no processo de luto. Isso é um luto. Né? E aí, eu queria só chamar a atenção para quem estiver nos ouvindo, que não for da área de saúde mental, que medo e ansiedade são coisas diferentes e que elas são normais e podem até em algum momento serem protetivas para a gente. Então, é bom a gente ter medo de altura, é bom a gente ter medo de fogo, é bom a gente ter medo de coisas que a gente não conhece, de estar em um lugar escuro. Né? O Siddhartha pode falar melhor que é um comportamento evolutivo. A gente guardou isso para a gente conseguir se proteger. O que, quando ultrapassa, né, e isso nos deixa com dificuldade de viver o cotidiano, aí a gente já começa a pensar, olha, talvez isso, quando a gente antecipa muito determinados medos, a gente está falando em ansiedade. A ansiedade também é boa, em certa medida, que ela funciona como um radar. Eu estou sempre prestando atenção para as coisas ruins não me acontecerem. Nessa pandemia, a gente teve que lidar com um inimigo que a gente não enxerga. Isso é muito importante para a situação de ansiedade, porque quando você tem algo que você está vendo, né? E que, por exemplo, na Covid, algumas pessoas morrem, outras não. Algumas pessoas têm sintomas, outras não. Então, a gente entrou numa roleta russa. Estar nessa roleta russa sem saber quem é o próximo alvo, para o ser humano é absolutamente adoecedor, porque aí esse seu alarme, que é a ansiedade, fica ali, ó, ligado o tempo todo. Como a gente está ligado o tempo todo, isso demanda muita energia, isso demanda um estado físico de apreensão. Então, seus músculos estão lá prontos para lutar ou para fugir, né? Cheio de hormônio, de ansiedade, seu corpo começa a trabalhar diferente, aí a gente pode entrar em exaustão. E é esse lugar de assim, não consigo mais me mover, não consigo mais fazer nada. E aí a gente pode ter associado a essa exaustão aquilo que a gente chama de depressão. Então, eu chego num ponto de ansiedade tal que todas as minhas forças sucumbem. E aí eu começo a pensar nessa guerra de desinformação que eu não sou boa o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não deveria estar com esse medo, eu deveria ter sido melhor nessa situação, todos esses deveria, eu poderia, ou eu não sou suficientemente bom, é muito ruim para a saúde mental da gente e pode nos levar a estados graves de ansiedade e depressão, que a gente viu muito ao longo da pandemia e a gente está vendo muito agora.
E aí, quando a gente fala dessa guerra de desinformação, o e daí? Né? E daí? Né? Eu não sou coveiro. Né? Não, mas se você é forte o suficiente, você vai passar bem por isso. Isso não se sustenta na realidade. Então, isso provoca na pessoa que não tem acesso a informações como nós temos, uma sensação de que ela é vitimista. Quando, na verdade, ela está com uma sensação ruim, que é absolutamente explicável, e ela precisaria de um apoio profissional e social relevante, né? Importante, que saiba o que fazer com essas pessoas. Então, para quem está assistindo a gente, é muito importante que a gente tenha um cuidado extra. Eu estou conversando com os estudantes que, assim, a gente cozinha a vida toda, né? Mas é como se a gente estivesse cozinhando agora com panela de pressão. Então, a gente vai ter que cozinhar com mais cuidado. As nossas relações vão precisar de mais cuidado do que tinha antes. Já passei dos meus 4, 5 minutos. A gente vai ter que ter mais cuidado nesse miudinho. E aí, se tiver oportunidade, eu falo depois. Eu achei o Siddhartha ainda mais otimista do que eu, viu? Eu sou mais pessimista que o Siddhartha. Bom, eu espero que no próximo ano, no Science Film Festival do próximo ano, a gente possa falar com mais esperança do que a gente está falando esse ano, né? De forma mais positiva, tendo evoluído a situação positivamente neste país e nas nossas vidas individualmente. Eu queria agradecer muito, como a gente precisa encerrar às 18 horas, né? A gente manteve esse compromisso. Eu queria agradecer muito ao Siddhartha Ribeiro, agradecer a Jane Tavares e agradecer muito a Letícia Beatriz por essa conversa tão interessante depois desses vídeos passados do Science Film Festival. Obrigadíssima. E agradecer a quem nos assistiu até agora, né?